Por que seria, não sei se você avalia isso, por que seria tão difícil para as elites ou classes dominantes no Brasil repactuar com o ex-presidente Lula? Por que há tanta resistência a isso, se foi um período tão produtivo para a economia brasileira? Do ponto de vista dos liberais, Atush, e isso não é novo, isso já existe desde a década de 20, desde o início, aliás, desde o século XIX. Do ponto de vista dos liberais, Luiz Inácio Lula da Silva e Bolsonaro representam o mesmo problema, o problema de não poderem ser contidos. Bolsonaro, por conta dos seus apoios no Exército, dos seus arrobos, da sua irracionalidade, e Luiz Inácio Lula da Silva por conta do tamanho que essa figura histórica teve, né, que conseguiu construir. A gente tem que entender isso. O Lula que assume em 2003 é um Lula muito menor do que o Lula que vai concorrer à eleição em 2022. O Lula de 2022 é uma figura histórica que já está carimbada nos livros e né, vai ser referido na história do Brasil, tanto quanto Getúlio Vargas ou Dom Pedro II, pelo resto da existência desse país. E isso assusta demais essas elites liberais. A tentativa do Mensalão foi uma tentativa de colocar um cabresto em Luiz Inácio Lula da Silva. A tentativa a Lava Jato foi uma tentativa de colocar um cabresto em Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não me chocaria se no futuro o próprio Lula ou pessoas próximas a ele vier a conversar, vier a trazer à tona tentativas de pactuação com Lula, que inclusive na época o Gilmar Mendes expressava, né? O Gilmar Mendes chegou a dar uma entrevista dizendo que se Lula se comprometesse a não concorrer à eleição, então a liberdade dele estaria garantida. É nesse sentido que foi feito. Só que Lula é um animal político, né? Como o próprio Gilmar Mendes disse, é um animal político. Ele se jogou dentro da cadeia e apostou que ele sobreviveria àquilo ali e seria mais forte do que efetivamente seus algozes, e ganhou. O que efetivamente aconteceu, né? O que efetivamente... E esse é o problema. As elites perceberam que não tem como domar Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem como domar. O capital político que ele obteve na cadeia é gigantesco. Então há muito medo do que uma figura dessas possa vir a fazer com os avanços que o liberalismo brasileiro recebeu nos últimos anos, né? E aqui eu não falo avanços no sentido positivo, eu falo avanços por sobre os direitos dos trabalhadores, por sobre o estado de bem-estar social que nós tínhamos construído, né? Então há muito medo do quanto um Lula eleito com 60% dos votos e sabe-se lá com apoio de quantos no parlamento, possa eventualmente desfazer desse estado de coisas que o liberalismo construiu a partir de Temer e Bolsonaro. Muito interessante essa sua análise, e essa força de fato assusta. Eu acho que essa força assusta localmente e internacionalmente também, Fernando. Eu queria te perguntar se você, por exemplo, como é que você avalia quando vem uma figura tipo Steve Bannon e fala que o Lula é o líder mais perigoso do mundo, né? O comunista mais perigoso, nem é comunista, mas enfim, se também ele desperta uma preocupação internacional, e se talvez, te colocando uma outra questão, se a repactuação das elites locais com Lula, ela não é interditada pelo capital internacional, ou pelo imperialismo. Eu acho que não, viu, Atush? Eu acho que não. Vamos lá, se a gente for olhar o Lula no cenário internacional, primeiro vamos colocar as coisas no seu lugar, tá? Steve Bannon é o Osama Bin Laden da extrema-direita. Ele é um terrorista nazi-fascista, entendeu? Cuja capacidade de representação dentro dos Estados Unidos é reduzidíssima e que só vive na cabeça dessas pessoas mesmo, que são teleguiadas e para quem a história que ele conta sobre o mundo faz algum sentido. Ele no momento em que as grandes big techs começaram a lhe tirar efetivamente as ferramentas que ele tinha construído, que era as monetizações, o uso de robôs, o controle sobre as redes, as relações comerciais que ele estabeleceu com o Facebook e tal. No momento que as big techs, através das exigências, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, passaram a retirar essas ferramentas do Steve Bannon, Fernando, que ferramentas são essas? Bom, você fechou o canal do tal do Alan, maluco aquele no Brasil. Quer dizer, você quer mais significação do que isso? O establishment está se organizando, esses grupos de extrema-direita estão perdendo efetivamente a sua
a sua capilaridade, e isso diminui sua força política. Então, acho que Steve Bannon não nos deve preocupar. Claro que as atitudes dele na campanha nós vamos ter que olhar, mas é uma questão conjuntural. Em termos de estrutura, ele não significa mais muita coisa. Agora, certamente, para os Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva é uma criatura perigosa. É uma criatura perigosa por quê? Porque vai estar à frente de um país que não só já chegou a ser a sexta economia do mundo, mas tem uma capacidade de organização de todo um continente. Luiz Inácio, à frente do Brasil, recoloca a América Latina numa condição de neutralidade, no mínimo, ou então de um posicionamento anti-americano. E isso assusta muito num momento em que a disputa pela hegemonia do mundo está começando a entrar num local, vamos dizer assim, num momento meio clímax, né? Nós temos ali tanto a Rússia quanto efetivamente a China, especialmente depois da pandemia, demonstrando que tecnologicamente são capazes de concorrer com os Estados Unidos, se não, já estão à frente deles em diversas situações. E, portanto, nesse momento, para os Estados Unidos, a perda do Brasil e a possibilidade de ter uma América Latina de costas para os Estados Unidos é muito grande. Então, certamente, do ponto de vista norte-americano, qualquer outro candidato é melhor que o Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, daí a imaginar que esse capital interdita as nossas elites, acho que não, Atush. Acho que as nossas elites são burras o suficiente para tomarem as suas decisões erradas. Não, mas é muito interessante, você colocou a questão brasileira no âmbito da disputa global, né? Para entender o Brasil, é preciso compreender o que acontece no mundo também. E aí, Fernando, você falou, olha, qualquer candidato seria pior do que, quer dizer, seria mais conveniente para eles do que o Lula. Inclusive Bolsonaro tendo feito hostilidades em relação ao Biden, tendo sido, vamos dizer assim, ridicularizado na ONU, porque eles são muito pragmáticos, obviamente, mas Bolsonaro talvez vá além do que seja aceitável, tolerável. Eu acho que sim, Atush, eu acho que sim, e não só acho, como recentemente esse ano nós tivemos indícios disso, né? Bolsonaro fez reuniões com a CIA, com o chefe da CIA aqui, e veio o alto escalão do governo Biden conversar com Jair Bolsonaro aqui, e o acordo que Biden ofereceu, e o acordo estava lá explícito, era que Jair Bolsonaro retirasse a China da concorrência do 5G no Brasil, e a partir daí, então, Joe Biden entraria em acordo, provavelmente visitaria Jair Bolsonaro, né, conversariam sobre a questão do meio ambiente, e aí acertariam efetivamente os ponteiros. Jair Bolsonaro é tão incapaz do ponto de vista político, que quando recebeu essas figuras, ao invés de entender qual era o acordo que estava por trás, porque sim, gente, o grande assunto do final desse ano, do início do ano que vem, nos próximos anos, é o 5G. Quem dominar o 5G no mundo vai ter condições de fazer coisas que a gente precisaria de uma live específica para falar de 5G, tá? Mas ao invés de Jair Bolsonaro perceber o que estava sendo em jogo ali, Jair Bolsonaro foi brincar e falar do Donald Trump e dizer que o Biden, na realidade, tinha ganho uma eleição fraudada. Então, naquele momento, os próprios representantes do Biden não conseguiram acreditar no que estava acontecendo, eles foram ali para oferecer um acordo, Jair Bolsonaro não entendeu e eles retiraram isso. Agora, nada impede que isso seja colocado novamente na mesa. Os norte-americanos não chegaram onde chegaram por terem, vamos dizer assim, escrúpulos e moral, muito pelo contrário. Eles chegaram onde chegaram porque são pragmáticos e não tem nenhuma barreira em pactuar com o demônio se isso efetivamente lhe trouxer algum ganho.